Graça e paz, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário você vai ouvir essa mensagem. Grata ao Senhor, né? Ele de novo ministrou uma palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito pontual e específica, na verdade muito conhecida, mas acredito que seja bem específica assim para algumas pessoas nesse tempo, nesse período, mas vai alcançar um todo. Todo mundo que ouvir vai se identificar e vai entender, mas pessoas específicas vão se conectar com essa palavra e ela vai ser uma palavra chave, sabe? Uma palavra de mudança. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 43 e o versículo é o 19. Diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu acredito que muitas pessoas já ouviram, né, essa passagem. Ela fala que Deus está fazendo algo novo, né? O Senhor está fazendo algo novo. É uma palavra para mim de transição, é uma passagem muito específica. Eu falava de pessoas que estão transicionando por esse tempo, né? Mudando a estação. A gente costuma dizer assim de uma forma profética, mudando a estação. A transição é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Talvez você esteja mudando a estação, transicionando na tua igreja, talvez você esteja transicionando em algo pessoal, dentro do teu trabalho, em áreas determinadas da sua vida, e é muito importante você entender que o Senhor é a chave principal para todo momento de transição, para toda mudança de estação. Deus, ele é a chave principal, ele vai dar estratégia específica, ele vai mostrar aquilo que a gente precisa no tempo certo de transição. E a transição, ela é um período entre que Deus encerra algo e inicia outro, como se algo estivesse finalizando na nossa vida para que a gente entrasse em algo novo. E é muito importante a gente entender, discernir e ouvir a voz do Senhor nesse período. Às vezes acontece de algumas pessoas que estão em tempos de transição, mudando de estação, elas se perderem no meio desse processo porque elas acham que Deus deixou de fazer algo, mas na verdade somos nós que deixamos, às vezes, de seguir uma direção que o Senhor nos deu especificamente sobre o tempo de transição. É como se às vezes o Senhor estivesse falando: olha, nesse tempo de transição só vai pela direita, mas aí você quer arrumar um atalho, e esse atalho é pro lado esquerdo, e Deus está falando: não, é só pela direita. Então é muito importante você seguir e obedecer de forma assim unânime a voz do Senhor nesse período. Porque assim, gente, entre a promessa que Deus faz e o propósito, existem processos. Nesse processos é que a gente é amadurecido, é que a gente cresce espiritualmente, é que a gente avança. E nesse período de processo, a gente não pode pular nenhuma etapa. E depois que a gente passa todas essas etapas e esses processos, é a hora que a gente tá pronto para viver, né, a famosa promessa, né, para que a gente entre nessa estação que o Senhor preparou. Então é um período de dependência do Senhor. Nós precisamos confiar em Deus nesse período, e o Senhor me deu algumas chaves específicas que eu queria compartilhar aqui com vocês. Nós vemos ao longo aí da Bíblia onde o Senhor, quando o povo de Israel está transicionando e eles não entendem o período de transição, eles começam a murmurar nesse tempo. E é muito importante, gente, que nesse tempo que o Senhor está transicionando você e a sua vida, você ser grato a Deus. Fé, você agradecer ao Senhor, ainda que você não entenda às vezes algumas coisas, você confiar naquilo que Deus prometeu. No tempo de transição e mudança, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. O povo de Israel, quando estava transicionando em Êxodo 16, capítulo 16, versículo 2 e 3, eles não entendem o processo ali que eles estão passando, e eles falam que eles preferem voltar no tempo antigo. E eles eram escravos no Egito. Porque eles não entendem que aquele período que eles estão passando era importante. E muitas coisas que o povo de Israel passou foi porque não obedeceram plenamente à voz do Senhor. Então, às vezes, algumas pessoas, o Senhor falava, que estão nesse período e não entendem as mudanças que estão acontecendo. Deus não leva ninguém para o deserto. Às vezes, são as nossas atitudes, consequência daquilo que escolhemos errado, é que nos põe nesse lugar de viver aí um tempo de deserto. A gente, às vezes, acaba que, estando no deserto, a gente tenta tirar proveito daquilo que Deus tem, né? Tipo assim, aprender com aquilo, com aquela situação. Mas é importante, gente, eu queria deixar uma chave aqui para você manter a visão daquilo que Deus te prometeu. Quando o Senhor liberou algo sobre a tua vida, ele falou: olha, você vai transicionar, você não vai ser mais
apenas um funcionário na empresa onde você está, vou te colocar num cargo de liderança, tá? Eu tô dando aqui alguns exemplos. É muito importante nesse período você acreditar na visão e na palavra que Deus liberou ao seu respeito, não duvidar, confiar no Senhor. E a visão que Deus nos dá, ela precisa ser guardada, protegida, gente. Deus dá uma visão e dentro dessa visão há estratégias e às vezes você acha que não vai acontecer e o Senhor está falando, preserve a visão que eu te dei, ela é única, ela é preciosa, você precisa confiar na visão que eu te dei nesse tempo. E é importante que essa visão ela seja preservada nesse período. Outra coisa muito importante nesse período de transição também é a nossa mente, sabe? É muito específico isso porque Satanás ele é astuto, né? O diabo ele é sujo. E quando o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida, a primeira coisa que o inimigo começa a lançar é dúvida na nossa mente. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, 2 que nós precisamos ter a mente o quê? Transformada, renovada. Nós precisamos renovar a nossa mente. E nós precisamos também blindar a nossa mente, porque o inimigo ele consegue de alguma forma, às vezes, se a gente dá vazão a alguma brecha, ele consegue influenciar os nossos pensamentos. Mas quando a gente tem a mente de Cristo e quando a gente tem a mente blindada no Senhor, nós não deixamos ele avançar na nossa mente, ele não consegue entrar em nenhuma área da nossa vida, porque a área que o inimigo quer acessar é a nossa mente, porque se ele governa a nossa mente, ele governa a nossa vida. E o Senhor está dizendo que a nossa mente precisa ser blindada nesse período de transição. Nós não podemos ouvir sugestões do inimigo. Nós não podemos temer aquilo que Deus vai fazer. O inimigo ele vai tentar pôr dúvida em você, ele vai tentar pôr medo, ele vai tentar de alguma forma te paralisar. O Senhor está falando, coloque o capacete, que diz em Efésios 6, 17, capacete da salvação. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são melhores. Os pensamentos deles são maiores. O que Deus pensa ao seu respeito é que te define. Então, nesse período de transição, você precisa ter a mente de Cristo, a visão ajustada e um novo posicionamento. Se mantenha posicionado nesse tempo de transição, porque o Senhor está fazendo algo novo na sua vida. Se você crê nisso, vai concordando comigo. Nós precisamos declarar pensamentos de paz, nós precisamos entender que no mundo espiritual tudo já está preparado. Deus já preparou tudo. E o Senhor fala para pessoas específicas, eu estou te transicionando. Dentro da tua casa, eu estou te transicionando. Dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, mantenha a tua visão ajustada. Guarde a tua mente, mantenha-se posicionado e avance nesse período. Uma posse da promessa. A Bíblia diz que o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então, ele é um Deus de coisas novas. E essa passagem mostra isso, né, em Isaías. O Senhor está fazendo algo novo e Deus não mudou, gente. Deus ainda é um Deus de novidade. Deus ainda é um Deus de novo. O Senhor tem algo novo sobre a tua vida e que você possa acessar isso com muita alegria, já com muita gratidão, dizendo, Senhor, já deu certo essa nova porta de emprego, já deu certo esse lugar onde o Senhor está nos levando. Pela fé, Senhor, eu já acredito, eu já estou lá pela fé. Pela fé, o Senhor já providenciou tudo. Deus é um Deus que quando Ele dá a visão, que quando Ele leva a gente para esse lugar de concretização de promessa, Ele também provê, não vai faltar nada, porque o nosso Deus é um Deus de providência. E o Senhor me mostra algumas pessoas preocupadas com isso, que entraram nessa nova estação e estão dizendo, de onde vai vir um recurso? E Deus está dizendo, eu sou o mesmo Deus que prometi e eu sou o mesmo Deus que vou enviar um recurso. Assim como o Senhor fazia com o povo de Israel, Ele enviava o maná na hora certa, Ele fazia transbordar o azeite. Deus é um Deus de providência e milagre, que essa semana, eu quero declarar e profetizar que essa semana, nessa estação que você está entrando, vai ser uma estação de surpresa, de transbordar do Senhor, de milagre, de provisão, e que você possa ver Deus nas pequenas coisas, porque a Bíblia diz assim, ó, estou fazendo algo, porventura você não vê? E às vezes tem pessoas distraídas, gente. Às vezes você está distraído, Deus está fazendo algo novo e você está, na onde? Eu não estou vendo. E Deus está falando, já estou fazendo. Já coloquei diante de ti essa porta, passe por ela. Já abri coisas que estavam fechadas. Já te coloquei nesse novo propósito. Não pergunte se Deus está fazendo. Ele já está fazendo algo novo na sua vida. Então eu sinto uma paz, uma alegria do Senhor em compartilhar com vocês isso. Porque acredito que o Senhor está nos transicionando para um lugar melhor, maior. Muito maior, muito melhor. Porque Ele é fiel em todas as promessas. Amém? Eu queria fazer uma oração com vocês. E uma coisa que o Senhor falava ao meu coração também, antes de eu orar,
é que uma coisa acontece no período de transição. Toda transição, ela é desconfortável. Às vezes as pessoas que estão transicionando, elas se sentem desconfortáveis. E é isso um dos índices que você está sendo impulsionada pelo Senhor a mudar, porque toda transição, ela traz um desconforto, né? A transição, ela nunca é confortável, mas é necessária para o crescimento espiritual, ministerial, profissional. Deus usa esse tempo para fortalecer a nossa fé, alinhar o nosso coração, preparar as nossas vidas para viver as promessas. Quem permanece firme protege a sua mente, mantém a visão e verá o cumprimento da palavra de Deus. Se você está sendo transicionado pelo Senhor, você precisa entender que vai ser um pouco desconfortável mesmo. Mas se é o Senhor, Ele vai trazer paz ao seu coração, fé ao seu espírito. A palavra dele vai ser especificamente aquilo que você precisa por esses dias, nesse tempo. Uma coisa que o Senhor falava, e eu lembrei muito importante, é que nós, quando vamos entrar no novo de Deus, estamos transicionando para algo novo, nós não podemos, e acontece muito, ficar preso no passado. Você se apega ao que ficou, você fala, mas antes era melhor, será que vai dar certo esse novo? Porque antes eu fazia assim, antes era de tal forma, e o Senhor está fazendo, o Senhor está dizendo para você, se eu estou fazendo algo novo, deixa o passado para trás. Deixa o que é velho para trás, se apega naquilo que é novo. Porque o novo de Deus é criativo, é perfeito, é bom, né? A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Então sai de saudosismo, deixa aquilo que é antigo para trás para você viver aquilo que o Senhor tem novo para você, livre, alegre, coração aberto, disponível a encarar e entrar em tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Eu precisei fazer transições, a gente é ser humano, a gente vai estar em constante mudança, a nossa vida é uma mudança diária, né, gente? Todo mundo tem que mudar um pouco, mas a transição de estação ela é muito específica e ela é muito pontual na nossa vida, marca um tempo muito específico. Então que você não perca o time de Deus, né? Não perca esse tempo que o Senhor está te preparando para que você acesse esse novo. Já está tudo preparado. Entre alegre, seja grato ao Senhor nesse tempo de transição. E teve uma transição na minha vida que foi muito difícil. Eu estava muito confortável por muito tempo fazendo algo que para mim era muito fácil. E quando Deus foi me transicionar, eu falei, Senhor, mas antes era mais fácil, era melhor. E de alguma forma isso foi trazendo um peso. E o Senhor falou, olha, se eu estou te colocando numa estação nova, você precisa primeiro mudar sua mente, ajustar sua visão, ter convicção e fé e acessar o novo. Disponível, Suzy, para entrar nesse novo, sabe? Com essa nova visão, posicionada, alegre. E o Senhor fala que tem pessoas que estão vivendo e vão viver isso por esses dias de uma forma muito poderosa, muito rápida, muito leve, como nós recebemos também na nossa comunidade essa palavra profética. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Muita leveza, de uma forma muito rápida e acelerada. O Senhor vai mudar as coisas. Amém? Se você crê nisso, feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor já nesse período de que pessoas estão mudando a estação, estão transicionando. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque o Senhor já está fazendo algo novo. Jesus, ainda que a gente não consiga ver de forma visível, nos ensina a confiar e esperar no Senhor. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Então, Jesus, que essas pessoas que estão nesse período de transição, elas não se percam no meio do caminho. Que elas possam, Pai, ter fé e confiar plenamente que o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem. Que põe caminho, Pai, como está escrito na palavra, onde não tem. Pai, ajusta a rota de algumas pessoas que estão saindo dela nesse tempo. Volte para o centro da vontade de Deus. Pai, eu oro para que essas pessoas estejam com a mente de Cristo, blinde as suas mentes dos pensamentos ruins. Satanás, você não tem poder para acusar, para colocar medo, dúvida. Nós repreendemos a tua ação e declaramos a nossa mente é a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos pensamentos de paz, nós temos convicção, nós temos fé, nós temos alegria, nós vamos avançar. Senhor, guarda o nosso coração, traz paz. Senhor, eu oro para que esse tempo de transição, um milagre aconteça. Oh, aleluia. A provisão chegue à tua casa, que você possa ver o Senhor entrar com providência em todas as áreas. Vá sem medo. O Senhor está dizendo, eu estou abrindo uma porta, estou colocando diante de ti, não tenha medo de passar. Eu vejo pessoas com a porta aberta e elas estão paradas nessa porta perguntando, Senhor, é para mim passar? E Deus está dizendo, eu já abri. E você está perdendo tempo parado pro lado de fora. Acesse o novo. Deus está dizendo para alguém, acesse o novo e não se prende no passado. Meu Deus, é muito forte isso. Oh, Jesus.
Eu sinto que tem pessoas que precisam ser encorajadas e o Senhor está dizendo, não tenha medo. Porque o espírito que eu te dei é um espírito de ousadia, de coragem. E quem põe medo é inimigo. Quem tem medo fica estacionado, mas quem tem fé avance. Que você receba agora fé, Senhor, alcance pessoas, lares, empresas, ministérios, Pai, famílias. E que nesse período eles possam transicionar, Pai, de forma ousada, leve, alegre, confiando no Senhor plenamente, que o Senhor vai fazer todas as coisas, Pai. E eu já te agradeço, Pai. Vai vir testemunho, Senhor, de pessoas que estão mudando. E é muito específico isso, é muito específico. Eu vejo pessoas transicionando de porta de emprego. Eu vejo que algumas pessoas vão mudar por esses dias. Não vai demorar. Parece que as portas se fecharam. Deus diz, eu estou abrindo algo novo para você. Ah, Deus, obrigado. Eu vejo que o Senhor está dando também criatividade. O Senhor está dando especificamente criatividade, meu Deus, discernimento para algumas pessoas, sabedoria para empreender. Se você é um empreendedor, o Senhor está te impulsionando a você tirar alguns projetos engavetados. Meu Deus. Tá tudo parado, tá engavetado e você tá esperando o Senhor mandar providência. Deus diz por fé, abra a gaveta, arranca o projeto. Obedeça e você vai ver a providência depois do milagre chegar. É fé, irmãos, precisamos ter fé. O Senhor está levantando empreendedores, pessoas que Ele vai abençoar poderosamente. Vão abrir o seu próprio negócio. Vão abrir o seu próprio negócio. Se você está recebendo essa palavra, você estava com uma dúvida no seu coração, o Senhor está confirmando. Pai, eu já te agradeço, eu já te agradeço. Eu te agradeço, Pai, por essas pessoas. Traga, Senhor, sobre elas, nesse tempo, refrigério, paz, a mente de Cristo, uma visão ajustada, um posicionamento, alegria e que seja abençoada ela e a casa dela, em nome de Jesus, gente. Que alegria. Eu sinto muito forte a presença de Deus. Se você recebeu essa palavra, compartilhe, curte, se inscreva no canal. É muito importante que você faça isso e que a sua vida seja plenamente abençoada, a sua casa seja abençoada nesse tempo de transição. Fica firme, porque você vai tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém?